Bom, senhores, vou estar gravando esse vídeo aqui falando sobre algumas injustiças da empresa Uber para com os motoristas. Se você é motorista Uber e começou a dirigir há pouco tempo no Uber, você assistir esse vídeo vai te ajudar a não ser bloqueado. Mas não vou dizer pela Uber, né? Não vou dizer que isso é 100% que vai acontecer, mas vai te ajudar. Tá bom? Então vamos lá. A avaliação do motorista não conta para bloquear o passageiro. Por que não conta? A avaliação do motorista não conta. Por exemplo, o passageiro fez coisa errada, o motorista vai lá e avalia o passageiro ruim. Isso aí não conta muita coisa não. Eu vi passageiro até com 3 estrelas e não tinha sido bloqueado do Uber. Tem casos que o passageiro muito ruim que é bloqueado, mas é poucos casos. Tá? Agora, motorista é bloqueado constantemente, praticamente todos os meses na Uber, né? Bloqueado por reclamações de passageiro. O que faz a Uber bloquear um motorista? Reclamação de um passageiro, pontuação baixa e erros da Uber mesmo. Esses 3 fatores é um dos principais fatores que faz que você, motorista, seja bloqueado no Uber, como eu fui. Eu fui bloqueado no Uber por reclamações de usuários, tá? E por erro da Uber também, porque a Uber ela não investiga para ver se o usuário está falando a verdade ou não, certo? Vamos lá. Quando o motorista avalia o passageiro, é como se ele estivesse avaliando a ele mesmo, entendeu? Quando você, motorista Uber, avalia seu passageiro, é como se você estivesse avaliando você mesmo. Se você bota 5 estrelas para ele, se o seu passageiro for um cara assim, que entenda do aplicativo, sabe a pontuação, essas coisas, vai olhar na pontuação dele, que dá para ver, ele vai ver que não caiu, como eu vou mostrar na minha pontuação aqui. Acho que eu não estou com o aplicativo Uber aqui instalado, mas eu vou já instalar e vou mostrar para vocês como é que funciona a pontuação. Tá bom? Então vamos voltar lá. Então, ao passageiro ver que você, o motorista Uber, avaliou ele ruim, 4 estrelas, 1 estrela, não sei quantas, ele vai ver que a pontuação dele baixou e ele vai descontar em seguida em você. Então você está avaliando você mesmo. Dependendo de cidade para cidade, você pode se prejudicar ainda mais. Tem cidades que as pessoas já conhecem bastante do aplicativo, que 90% já sabe que é pontuação, que é tudo. Então você pode se prejudicar ainda mais. Agora cidades, como algumas cidades aí. Agora, em Manaus, tem uns 40% dos passageiros que sabe o que é pontuação, que não sabe. O restante não entende. Então, tanto faz motorista avaliar ele ruim como não entende, mas é perigoso você avaliar o passageiro ruim por causa disso. Quando o motorista avalia o passageiro ruim, quando o motorista avalia o passageiro é como se ele estivesse avaliando ele mesmo. Mas como assim? Te pergunto. Quando o passageiro esperto vê que a pontuação dele baixou, ele vai avaliar o motorista ruim também. E vai fazer aquelas reclamações básicas que você, motorista, já sabe. Como carro sujo, direção perigosa, atendimento e outros, né? Então, o passageiro saber que você, motorista, avaliou ele ruim, ele vai também te cacetar lá. Que é uma coisa injusta, né? Que eu acredito que a Uber deixou a Uber, não, eu acredito que a Uber, os caras da Uber são muito inteligentes, então eles fizeram isso já, não foi um erro, né, que existe na Uber, não, algo planejado. Tipo assim, você é obrigado a avaliar o passageiro bem, mas o passageiro não é obrigado a te avaliar bem, ele avalia como ele achar que ele entende e acabou-se, entendeu? Porque no final da viagem você tem que avaliar o passageiro, mas o passageiro não, ele pode avaliar de tarde, pode avaliar no outro dia. Então, para ele não tem importância. Então você fica sempre nas mãos do passageiro. O motorista é refém do passageiro. Foi o que mudou. Antigamente os passageiros eram refém dos taxistas. Hoje mudou. Inverteu. O passageiro, o motorista é refém do passageiro. Querendo ou não, ele é. Querendo ou não, ele tem que fazer a viagem barata, ele tem que bajular o passageiro, ele precisa
fazer de tudo. Tem uns que tem que dar. Tem passageiro que se você não tiver bombom no carro te avalia ruim. Se você não tiver água ele te avalia ruim. Então você é obrigado a bajular ele, entendeu? Mesmo você bajulando, mesmo você fazendo de tudo, ele ainda te avalia ruim. Porque ele viu algum defeito em você, no trânsito, na rota. Não estou falando que são todos. Tem uns passageiros gente boa. Então de parabéns nossos passageiros gente boa. Mas existe aí uns 15% de passageiros ruinzinho aí que prejudica os nossos motoristas da Uber, e a Uber ela dá ouvido a esses passageiros. Se você quer ser bem avaliado, nunca avalie um passageiro ruim, pois ele pode descontar em seguida e ainda pode te prejudicar enviando mensagem para a Uber falando que você fez o que você não fez, e aí a Uber pode te bloquear por causa disso. E ele pode fazer repetidamente a cada vez que ele andar com você novamente e você nem sabe disso. Certo, pessoal? Se você avalia um passageiro ruim, tem vários fatores que o passageiro ele vai te avaliar ruim. Dependendo da cidade, no caso aqui em Manaus, eu já peguei, quando eu trabalhei no Uber, eu peguei vários passageiros repetidos. Mais de 5, vários passageiros repetidos. Eu pegar hoje e daqui um mês eu pegar de novo, e daqui 2 meses eu pegar de novo, o mesmo passageiro. Às vezes nem lembrava mais de passageiro que lembrava. Eu peguei, andei com o senhor, assim, tal carro, era um certo. É mesmo, tudo, entendeu? Então, se você não lembra do passageiro, mas ele vê que fica, porque a sua foto fica lá no aplicativo. Quando ele pega você, ele vai olhar nas viagens, no histórico de viagem dele, vai ver, esse passageiro, esse motorista que eu já andei com ele, esse aqui mesmo. Ele sabe que é você, mas você não reconhece ele porque você não tem histórico dele. As viagens que ficam no nosso histórico de viagem, ele não tem a foto do passageiro, não fica nada, só fica o valor da viagem lá, só o básico. O passageiro não, ele fica com a nossa foto, ele pode levar a gente na justiça, ele pode denunciar na justiça. Ixi, pode ter vários fatores. O passageiro pode fazer contra o motorista, mas o motorista, ao término da viagem, ele não pode pegar a foto do passageiro, o nome, e ir lá na justiça, porque não fica nada, né? Então a Uber, ela sabe disso. Os caras da Uber não são besta, eles são da inteligência, eles sabem disso. Essa história que o motorista avalia o passageiro é conversa para enganar besta, porque essa avaliação ela não serve de muita coisa, ela é uma avaliação que ela deve servir aí uns 10% no máximo. O passageiro tem tudo em mão, o que o passageiro fala é o que voga. E é isso, pessoal. Vamos continuar o vídeo aqui. Se você quer ser bem avaliado, nunca avalie o passageiro ruim. Isso aqui eu já li. Eu acredito que somente por pontuação eu seria bloqueado. No caso, assim, não, eu tô falando de mim, né? Coloquei assim, eu acreditava que somente por pontuação eu seria bloqueado do Uber. Vou botar aqui. Seria bloqueado do Uber. Então eu estava errado. Hoje, se houver alguma reclamação de usuários, cadastro pode ser bloqueado, né? O cadastro pode ser bloqueado. E ainda melhor, eles não falam o que exatamente o usuário reclamou. O pessoal da Uber eles não falam exatamente o que o usuário reclamou, eles falam que foi por reclamações, mas o que o usuário falou é que fica, né? Será que o usuário falou que eu tentei roubar ele? Será que o usuário falou que se for uma mulher que eu tentei passar a mão nela? Ou será que ela falou que eu não dei o troco dela? Ou sei lá, qual foi a justiça que eu chamei palavrões para ela? O motorista não sabe, simplesmente ele não sabe. Falou, reclamou de quê? Então fica, né, a pergunta, né? E o pior de tudo é que eles não te dão uma nova chance dependendo do que for reclamação. Dependendo do que for a reclamação do usuário, você será banido para sempre. E isso eles não perguntam a você se você fez ou não fez. O que o usuário falou é o que voga, né? Se você fez ou não fez, né? Foi o que o usuário falou. Se o usuário falou que você tentou estuprar, foi uma mulher, por exemplo, tentou estuprar ela, né? Se ela falou isso, ou se foi um homossexual, falou que você falou que você não queria que ele andasse no seu carro porque você é homofóbico, assim, alguma coisa desse caso parecido. Acontece casos, né? Estou dizendo que o homossexual faz isso, mas estou falando que se acontecer, né, do cara ficar chateado
entendeu? Se você pegar uma viagem, você vai com passageiros, o passageiro vai ficar reclamando, vai calado até o final da viagem, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Porque qualquer coisa que você falar, o passageiro pode ficar chateado e ele vai dizer que você fez o que você não fez. Tem passageiro que inventa, fala que você tentou estrupar ele, que você roubou ele, que você... sei lá, é tanta coisa, gente. Algumas pessoas... E o mais interessante é que a empresa Uber, eles não investigam essas coisas, entendeu? O passageiro falou, entendeu? É o que o passageiro falou. A avaliação que o motorista faz para o passageiro prejudica o motorista porque prejudica, né? Por que prejudica? Por que prejudica a avaliação que o motorista faz para o passageiro? Porque o motorista, ele é refém, ele tem que avaliar 5 estrelas. Se ele avaliar 4 ou menos de 4 para baixo, 4, 1, 2, 3, 2, 1, o passageiro avalia ele ruim, então não serve. Para que vai servir uma coisa se eu avalio o passageiro? Eu sou motorista Uber, só um exemplo, que agora não sou mais, estou bloqueado, né? Se você é motorista Uber, você avalia seu passageiro ruim por alguma coisa que ele fez que foi ruim, sujou seu carro, tem passageiro que vomita dentro do carro, tem passageiro que bate a porta com muita força, falta quebrar o vidro do carro, tem passageiro que bota água dentro do carro lá e suja, molha tudo, deixa tudo sujo, tem passageiro que come dentro do carro, deixa cheio de bagaço, coisa de salgado, derrama refrigerante dentro do carro, entendeu? E você aqui como um refém, porque se você falar qualquer coisa, o passageiro ficar chateado, ele pode reclamar de você no aplicativo, e você não tem como se defender, pessoal. Você, motorista Uber, não tem como se defender. Se você quer ser motorista Uber, quer continuar na profissão, fique sabendo disso. Pegue o passageiro, seja refém. Se você não quiser ser refém, então esqueça de dirigir para Uber. Ser motorista Uber significa que você vai ser refém do passageiro. O bom é que não são todos os passageiros que são dessa forma, né? Você já pensou se existisse 50 passageiros desse ruim? 50%? Graças a Deus que entre 20 viagens tem 2 passageiros que são ruins. Então é que esses 2 passageiros entre 20 viagens é que a gente tem que usar a técnica, né? Como o pessoal fala, a famosa técnica, né? Tá, pessoal? Então vamos lá. Essa avaliação deveria ocorrer a cada 15 dias, ou seja, atualizar a cada 15 dias, porque o passageiro não ia saber quem avaliou ele ruim. Então, quem avaliou ele ruim? Então ele não ia descontar. Tô bem ruim de bagulho. Não ia saber quem avaliou ele ruim. Então ele não ia descontar, não iria prejudicar o motorista. Isso seria justo. Da mesma forma, para o motorista, a cada 15 dias fizesse uma rodada. Se fosse bem avaliado, a avaliação iria subir a pontuação. Se fosse mal avaliado, a pontuação iria baixar. Ou seja, ambos teriam que ser... Eu estou falando 15 dias, mas é baseado. Só um exemplo. Por exemplo, se fosse 15 dias, entre 15 dias de trabalho, o motorista fosse avaliado pelos passageiros naqueles 15 dias. Então, a pontuação dele tinha que ficar lá. Se fosse 4.81, 4.81. Quando desse os 15 dias, eles fizessem uma rodada. Fizesse tipo uma rodada lá. Então, se naqueles 15 dias o motorista foi bem avaliado, mais bem avaliado do que mal avaliado, então a pontuação dele ia subir 1 ponto, 2 pontos, não sei. Dependendo de quantas viagens tivesse feito. Ou se ele fosse mais mal avaliado do que bem avaliado, a pontuação dele iria baixar 1 ponto, 2 pontos, né, em 15 dias. Ou seja, só um exemplo, podia ser 10 dias, 10 dias ficaria padrão, né? Fizesse 3 rodadas durante o mês, que o mês é baseado em 30 dias. E da mesma forma fizesse ao passageiro. E a empresa Uber, eles são da inteligência. Você sabe que um cara burro que nem eu ia ter uma inteligência de falar isso? O cara que não tem estudo, não tem nada que nem eu. Se eu já tenho essa cabeça que eu posso falar isso, agora vocês imaginam os caras que são da inteligência dos Estados Unidos. Eles sabem disso. Eles podem implantar um projeto desse no aplicativo. Eles podem fazer isso. Por que eles não fazem? Por que eles não fazem? Porque eles colocam o motorista como refém do passageiro.
Eles fazem isso porque eles querem, de propósito. Eu não sabia que depois de que eu fui bloqueado no Uber, toda reclamação que eu fazia lá, eu dizia assim, olha, você faz isso. Meu aplicativo ele era cheio de função, eu não sabia disso. Porque eu reclamava lá no aplicativo, eu falava, olha, isso deveria ter assim, o ponto do passageiro em tal lugar, e deveria ter outro ponto mostrando onde exatamente o passageiro estivesse, que eu compartilhar a localização. Existe isso no aplicativo Uber agora. E eles fizeram no meu aplicativo. Quase tudo que eu reclamei, eles faziam no meu aplicativo. Por que eles não faziam no aplicativo dos meus parceiros? Depois eu fui ver o aplicativo dos meus parceiros, que não tem a mesma função que tinha o meu. O meu tinha mais função porque eu pedia. Então eles podem fazer isso. Se eles faziam isso no meu aplicativo, eles podem fazer. Interessante que eles faziam só no meu e não faziam do meu parceiro que estava aqui no bairro do lado trabalhando. Aí eu fazia com um aplicativo simples, aquele aplicativo simples. O meu eles colocaram um monte de função, porque eu mandava mensagem, ó, assim fica melhor, assim fica melhor. E eles iam colocando do jeito que eu pedia, eles colocavam. Isso é fantástico, né? A inteligência que eles têm, né? E você acha que ele não tem inteligência para fazer uma avaliação dessa? Por que eles não fazem uma avaliação dessa, uma rodada de 10 dias ou 15 dias? Porque eles iam perder muitos passageiros, porque geralmente o passageiro ele é meio... Muitos passageiros aí, eu acredito, eu falei que, agora eu falei de uns 2 passageiros de 20, né? Mas não é não, acho que uns 5 passageiros, quer dizer, eu falei o passageiro que avalia ruim, né? Que o cara tem que ter cuidado, é uns 2 de 20 passageiros. Mas assim, de 20 passageiros, tem uns 10 passageiros que entram no carro e suja o carro do cara, pisa pelas beiradas da porta, deixa cheio de barro, cheio de areia, come dentro do carro do cara, suja, bagunça. Tem gente que entra do carro e fica rindo bem alto, aquelas pura gargalhada alta, gente que fala muito alto, dói o ouvido do motorista. Você que é motorista Uber sabe do que eu estou falando. Passageiros mal educados, porque se o cara entra no carro, o cara ri, mas não ri muito alto, prejudica. Às vezes, dentro do ouvido do passageiro, o cara falava, peguei passageiro que fala alto aqui do meu lado, que doía meu ouvido. Peguei passageiro que fechava a porta do carro, que só faltava rachar o vidro do carro, entendeu? Então eu peguei muitos passageiros ruins, mal educados, e muitos deles eu avaliei 5 estrelas, muitos eu avaliei, só tinha aqueles que eram mais terrível que eu avaliava ruim. Então, pessoal, a Uber eles têm como fazer isso, eles não fazem porque eles sabem que eles iam perder os passageiros, então eles não querem perder. Por que eles botam o motorista como refém do passageiro? Isso é tudo planejado, isso aí não é... Ah, a Uber errou, ele não errou, ela não errou. Você tá entendendo? Ela não errou, ela planejou. O motorista pode sair, o passageiro não. O passageiro entre milhares de passageiros, 10 que saem, pouquíssimos que saem. Sai porque querem, porque se achar necessário por alguma coisa. Mas porque não sabe às vezes usar o aplicativo da Uber, mas não que a Uber faça que o passageiro saia. Eles tratam o passageiro, carregam o passageiro na mão, eles carregam. O motorista não, o motorista ele é refém. E eu tô lhe mostrando aqui nesse vídeo porque o motorista é refém. Eu não tô querendo que você não trabalhe não, pode trabalhar. Até mesmo se eu tiver condição de trabalhar, eu trabalho no Uber ainda. Se desbloquear meu cadastro, eu trabalho. Se tiver dando um dinheiro, um bom dinheiro, eu trabalho. Mas que é difícil você trabalhar nessa empresa como motorista. Tô falando que é. O pessoal que trabalha como motorista da Uber sabe disso. Você sabe disso. O desconforto que você sente quando um passageiro do Uber entra no seu carro, né? Eu não vou dizer, quando é passageiro bacana, muito legal, mas quando é aquele passageiro ruim, você já fica pensando, poxa, o cara vai me denunciar, o cara vai me reportar. E tem uns que falam na sua cara, eu vou te reportar. Tá bom, pode reportar, né? Entendeu como eles falam lá, né? Porque o Uber acreditava em tudo que o passageiro fala. A Uber acredita em tudo que o passageiro fala e não acredita no que o motorista fala. Porque esse sistema foi implantado nos Estados Unidos, que lá funciona muito bem. Mas aqui nós temos o jeitinho brasileiro, que é de alguns passageiros mal intencionados. Então, pessoal, aqui esse sistema funciona muito bem nos Estados Unidos e em outros países de primeiro mundo. Mas aqui não, aqui tem aqueles passageiros mal intencionados que estão prejudicando os motoristas Uber. Aí os caras que querem trabalhar estão prejudicando e a Uber não tem o controle disso aí, entendeu?
Agora eu vou falar por que... deu um cortezinho no vídeo rapidinho, tô voltando aqui. Agora eu vou falar por que a Uber tem bloqueado o cadastro de algumas pessoas injustamente. Porque eles perderam o controle dos motoristas e usuários. Então eles podem confundir um com o outro e bloquear o cadastro por uma simples reclamação de um usuário se eu uso o arquivo, você não é o mesmo. Errei aqui, o cadastro por uma simples reclamação de um usuário. Se eu uso o arquivo, você não é o mesmo da foto, ele pode bloquear seu cadastro. Então, por exemplo, se o passageiro reclamar de você, que reclama do motorista por causa da foto, às vezes você envia uma mensagem para Uber e eles enviam falando sobre outra coisa, não tem nada a ver. Quando eu trabalhava na Uber, às vezes enviava mensagem sobre uma coisa, eles enviavam falando sobre outra coisa. Eu enviava mensagem de volta, eu falava, olha, eu não estou falando sobre isso assim, eu estou falando sobre isso aqui assim. Então eles confundem uma mensagem com a outra. Eu não sei se estão colocando pessoas incompetentes para trabalhar por a empresa ser muito grande, né? Eles não estão tendo controle mais. Então teve pessoas que foram... eles podem bloquear seu cadastro. Então teve pessoas que foram bloqueadas na Uber dizendo que a Uber passou mensagem dizendo que ele estava usando o cadastro de outra pessoa e não era ele estava usando o cadastro dele mesmo. Disse, não, você pegou o seu cadastro e deu para outra pessoa usar, por isso que você foi bloqueado. E quando o cara fala isso, não é bom, que você vai lá e tenta, mas quando eles fazem, geralmente eles não ativam mais não, eles banem para sempre. Porque eles entenderam, às vezes um usuário reclama dizendo que o motorista está usando o cadastro de outra pessoa. E aí eles acreditam no que o usuário falou. Aí o motorista vai lá e fala, não, é meu mesmo, tá aqui a foto tudinho. E aí eles não acreditam, eles acreditam no que o usuário falou. Entendeu? Estamos trabalhando num local inseguro, não sabemos nem o dia nem a hora que eles podem nos bloquear. E isso não é bom para quem está trabalhando para sustentar a sua família e pagar o seu carro, como no caso de alguns aí, né? Estão ainda pagando o carro, outros com carro alugado. Então, qualquer hora e qualquer momento, a Uber pode bloquear o seu cadastro, fique ciente disso. Eu achava que não, dizia, minha pontuação é 4.81, né? A minha pontuação chegou até 4.85, porque logo que a gente começa a gente não sabe nada, minha pontuação baixou para 4.48, aí eu fui usando minhas técnicas lá e tudo, e aí eu consegui aumentar para 4.80, 4.84 chegou, e depois ficou 4.80, 4.79, 4.83, ficou essa balançando, né? Então eu tava com a minha pontuação e eu tava tranquilo, dizendo, não vamos bloquear, eu trabalho direitinho, não faço viagem por fora do aplicativo, aquelas viagens que o passageiro chega e fala assim, não, daqui você me leva até lá em tal canto, eu pago por fora. Essas viagens é perigoso você fazer, porque lá o Uber sabe, eles têm um controle lá, sabe por onde você está andando, então eles têm uma certa desconfiança, podem ter certeza, mas tem uma certa desconfiança que você está fazendo, e às vezes para você não desagradar o passageiro, porque o passageiro é assim, tudo que você fala para ele pode desagradar ele. Se ele disser, levou você em tal lugar, foi R$10 a viagem, se agora me leva de volta a tal lugar, a gente vai por fora, te pago por fora, lá, dá R$10 voltando. Aí você finaliza e tal, para agradar o passageiro, vamos embora. Aí você vai e pega os R$10. Então, se você disser assim ao passageiro, não, olha, eu não posso fazer isso, vamos pedir outra pessoa, e tal, às vezes ele pede, nem dá em você, já dá em outro, né? Tem casos que você mesmo não tendo finalizado a viagem, se você for falar a ele, não, deixa no aplicativo, a gente vai lá, o aplicativo vai cobrar. Às vezes o passageiro fica chateado porque você não fez o que ele pediu para você fazer, então ele vai te avaliar ruim. Então você fica ali entre, você tá entendendo? Será que você faz, às vezes uma viagem de R$10 não vai deixar nem você mais rico nem mais pobre, né? E às vezes a Uber sabe disso, que você está fazendo aquela viagem por fora, então você pode ser bloqueado por causa disso aí. Mas esse é um caso que também a Uber tá certo em te bloquear porque você tá fazendo viagem por fora, né? Então, os pessoal que quer trabalhar direitinho, gente,
eles têm aí, coloca aqui em cima, que vai ficar melhor, trabalhar direitinho, mas mesmo assim, muitos deles têm sido bloqueados. Então eu acredito sim que é quase impossível você se manter na Uber. Você tem que ter assim, toda aquela estratégia, você tem que ter todo aquele, para poder você se manter no Uber. Eu dizer assim, não, minha pontuação tá 4,81, eu tô tranquilo, né? Eu não brigava com o passageiro, mas também não ficava bajulando o passageiro, carregando na mão. Não, ficava tranquilo, né? E uma vez ou outra, né, eu tentava assim, por exemplo, o passageiro vinha, queria ir pela rota mais longe, não, por aqui mais perto, então vamos por aqui. Eu sabia que o passageiro me avalia ruim, mas minha nota era boa. Eu, bora por aqui. Aí o passageiro ia e me reportava, tal da reportação, passava mensagem, dizia que às vezes que eu tinha faltado matar ele, que eu tinha feito uma direção perigosa, que eu atendi ele mal, por causa da rota, porque ele queria ir por uma rua mais longe, para passar em algum outro local, e ele estava pagando só uma viagem, eu fazia a rota do GPS, que era mais perto, melhor para mim, né? E em muitos casos eu seguia a rota, o cara pedia para ir dar a volta, eu dava a volta com ele, pedindo caixa eletrônico, eu ia no caixa eletrônico, ele tirava o dinheiro, chegava lá, não cobrava nada dele, passava 5 minutos esperando no caixa eletrônico. Quando tem pessoas que são conscientes, pagam, dão aquela gorjetinha a mais, R$2, R$3, já anima. Tem uns que não estão nem aí, chega lá, pagava só uma vez a viagem de R$8, o cara pagava os R$8 e ia embora. Então eu ficava no prejuízo, porque eu tinha que dar uma volta para ir lá no caixa eletrônico, para pegar alguém em outro canto, para deixar alguém em outro canto, ele pagava só aquela viagem de R$8, então eu ficava no prejuízo. E em alguns casos eu fazia isso, ó, a rota é essa. Aí o passageiro ficava chateado e fazia o quê? Me reportava, como eles falam, né? Como a UB ensina. Reportar, entendeu? Então foi esses casos que eu fui bloqueado, porque eu não queria seguir a rota, não queria fazer a viagem de graça para o passageiro. Tem alguns passageiros que querem fazer a viagem de graça, né? Porque aqui ainda está preço fixo, né? Em Manaus. O pessoal fala que em alguns outros cantos a Uber já está atualizando o preço, mas aqui não, porque está preço fixo. E eu findava ficando no prejuízo, porque o passageiro queria fazer 2, 3 viagens, né? O passageiro que pega uma viagem com 3 pessoas, aí ele diz, ó, você vai por ali, deixa o fulano ali, deixa o ciclano ali e vai deixando. Então você faz 3 viagens numa viagem só, você ganhou, digamos, R$10 e teve que dar uma volta porque os outros 3 iam ficar ali, um lá e um lá. Então você sai deixando, ganhou a mesma viagem de R$8, sendo que você teve que fazer uma rota só, seguir uma reta ali, ficaria mais fácil, você ia fazer mais rápido, você perdeu tempo, porque teve que ir pela rota mais longe, às vezes pega engarrafamento, né? Tem rota que você pega engarrafamento, porque o cara tinha que deixar o outro parceiro dele em tal lugar e não quis pagar, e não lhe pagou, né? Usou de má fé, e se você avaliar ele ruim no final da viagem, ele vai te avaliar ruim depois também, você é obrigado a avaliar ele 5 estrelas. Então é isso, pessoal, eu espero estar ajudando o pessoal que estão trabalhando no Uber, que querem trabalhar. Eu sei que é bom, durante o tempo que eu trabalhei eu fiz um dinheirinho, né? E assim, devemos dar, o último retoque aqui no vídeo, devemos dar mais oportunidades aos aplicativos que estão chegando, pois no momento que a Uber te bloquear, você já ter outro aplicativo para trabalhar. Não fique dependente da Uber, sempre faça viagem com outros aplicativos. Então tá aí, pessoal, a dica, sempre faça viagem com outros aplicativos. Não fique dependente da Uber, porque eles não têm compromisso com você, né? No dia que eles te bloquear, te dar o pé na bunda, aí você vai saber. Ah, mas eu faço meu trabalho direito. Eu também fazia meu trabalho direito e eu tô aqui bloqueado na Uber, tá bom? Então agora eu tô trabalhando em outros aplicativos aí. E é isso. E vamos que vamos, tá bom? E vamos que vamos.